O tema abrangido por esse vídeo será ligações metálicas e interface aço-concreto, obtido através de pesquisas realizadas por Bianca Braga de Andrade, Bruno Marani Siciliano, Matheus do Líbano Pereira, Pedro Henrique Andrade Lima, Rafael Sarto e Silva, todos membros do Núcleo de Estudos em Estruturas da Universidade Federal de Lavras. Na construção civil, o aço é um produto que tem bastante aplicabilidade devido às propriedades de resistência que apresenta. É um material que tem a capacidade de vencer grandes vãos, tendo peças de menor dimensão e peso, podendo ser empregado como corpo estrutural de uma edificação formada por diversos componentes metálicos, sendo eles vigas, pilares, treliça, etc., ou como as armaduras que complementam o concreto armado, que auxiliam na resistência à tração da estrutura. A fabricação de uma estrutura em aço ocorre dentro de uma indústria e com mão de obra altamente qualificada, o que se dá ao cliente uma garantia de uma obra com qualidade superior devido ao rígido controle de qualidade existente durante o processo industrial. Além disso, esse tipo de estrutura utiliza tecnologia limpa, o que reduz sensivelmente os impactos ambientais na etapa de construção e, concluída a obra, garante segurança e conforto aos ocupantes da edificação. O aço, além disso, é um material 100% reciclável, podendo, esgotada a vida útil da edificação, retornar aos fornos sob forma de sucata e se tornar um aço novo, sem perda de qualidade. A utilização de estruturas metálicas deve ser analisada de forma a abranger todo o contexto de um projeto, onde, ao final da análise, na maioria das vezes é constatado que o custo-benefício propiciado por esse material justifica o custo do investimento. Como constituintes das ligações metálicas, podemos destacar os elementos de ligações e os dispositivos de ligação. Os elementos de ligação são componentes já incluídos no conjunto, a fim de facilitar a transmissão dos esforços, como enrijecedores, placas de base, cantoneiras, chapa de gusse, talas de alma e de mesa e partes das peças ligadas envolvidas localmente nas ligações. Os dispositivos de ligação são aqueles responsáveis por promover a união entre as partes da estrutura, a fim de formar uma ligação, como soldas, parafusos, barras rosqueadas, como chumbadores, entre outros. As ligações metálicas podem ser classificadas em ligações rígidas, ligações semi-rígidas e ligações flexíveis, sendo a ligação semi-rígida raramente utilizada e muito difícil de ser executada, uma vez que sua relação entre os elementos é difícil de ser estabelecida. As ligações metálicas podem ser consideradas como uma das principais responsáveis por garantir a integridade de uma estrutura metálica, uma vez que essas ligações são as que realizam a união de pontos onde temos um grande acúmulo de tensões sujeitos a esforço de tensão localizada, ponto esse que exigem uma grande atenção durante a elaboração do projeto e sua execução em campo, evidenciando ainda mais a importância de seu estudo. Considerações iniciais. As ligações metálicas são compostas por elementos de ligações, como chapas e cantoneiras, e por meio de ligações como parafusos e soldas. Como se pode ver nessa figura, é possível ver dois tipos diferentes de ligações: a ligação da chapa gusse e o perfil W, que é feita por solda ao longo de seu comprimento, ao passo que a ligação entre a tal chapa e a barra submetida à força F é feita por dois parafusos. E que vale ressaltar que alguns meios de ligações são mais propícios a serem executados em fábrica e outros em loco. Sendo em fábrica, você vai ter uma maior precisão e um melhor trabalho também. Agora vamos falar um pouco sobre os parafusos. Os parafusos são meios de ligações muito utilizados na união de peças em campo devido à sua facilidade de execução. Existem dois tipos de parafusos estruturais, os comuns e os de alta resistência. Os comuns são fabricados com aço carbono e geralmente têm especificação ASTM A307.
Já os de alta resistência são fabricados em aços de alta resistência e são tratados termicamente. Dentre os parafusos de alta resistência existem dois subgrupos: os com menor resistência, como o ASTM A325, e o com maior resistência, como o ASTM A490. Os parafusos comuns geralmente são executados com cabeça e porca hexagonais. Nesse caso, o uso de arruela não se faz obrigatório, embora facilite a fixação do parafuso, que é realizada por meio de porca. No caso dos parafusos de alta resistência, deve-se utilizar pelo menos uma arruela de fixação junto à porca. É necessário utilizar outra arruela em contato com a cabeça do parafuso, desde que a resistência ao escoamento do elemento de ligação seja inferior a 280 MPa e seja utilizado o parafuso ASTM A490. A maior função de uma arruela é distribuir uniformemente a carga da ligação, impedindo grandes deformações do elemento de ligação, como as chapas. Em ligações com grandes vibrações, é necessária a utilização de arruelas de pressão. Tais arruelas possuem um formato em espiral, ou seja, não plano, como nas arruelas comuns. A elevação das arruelas de pressão toca a cabeça do parafuso quando uma força contrária ao aperto é aplicada, gerando resistência ao afrouxamento. O comprimento do parafuso deve ser tal que, após a fixação do mesmo, sua extremidade coincida com a extremidade mais externa da porca ou que ultrapasse pelo menos 2 fios da rosca, o que é mais favorável. A pega de um parafuso é o comprimento do mesmo que efetivamente está em contato com o elemento de ligação. Tal pega deve ser calculada precisamente para respeitar a coincidência ou transpasse do parafuso em relação à porca. Vale ressaltar, no cálculo da resistência de um parafuso ao cisalhamento à tração, sua área é reduzida em 25%, uma vez que é considerada a redução dessa área garantida pela rosca do parafuso. Agora vamos olhar um pouco sobre ligações não estruturais, como no caso de fixação de telhas metálicas na terça de uma cobertura. É possível utilizar parafusos autobrocantes. Tais parafusos não necessitam de porcas para sua fixação, ou seja, são fixados pelo aperto do próprio parafuso. Existem duas formas de realizar-se um aperto de um parafuso. Pode ser aperto normal ou aperto por proteção inicial. O aperto normal apenas garante o perfeito contato entre as partes unidas e utilizando em parafusos comuns e de alta resistência, e pode ser garantido pelo esforço máximo de um operário usando uma chave comum. O aperto com proteção inicial é realizado aplicando uma força no parafuso igual a 70% de sua força de tração resistente nominal após a realização de um aperto normal e só é executado em parafuso com alta resistência. A proteção pode ser garantida pelo método da rotação da porca, onde a força de proteção é relacionada com o número de voltas da porca após a condição de aperto normal ou pela utilização de torquímetro com calibração em dia. Em ambos os casos, a força de proteção verificada no torquímetro deve ser, no mínimo, 5% maior do que a força de proteção pré-estabelecida em um projeto. Bom, já as soldas elétricas são meios de ligação dadas pela fusão conjunta das peças de aço e de um eletrodo metálico, através de altas temperaturas que são geradas por um arco elétrico e posterior resfriamento dessas partes. As peças de aço são chamadas de metal base e o eletrodo de metal de solda. Existem 4 posições diferentes de soldagem, como a gente pode ver na imagem: a plana, a horizontal, a vertical e a sobrecabeça. A solda plana é a mais fácil de ser executada e garante maior controle da qualidade da solda. Já a solda sobrecabeça é a que requer maiores cuidados por parte do soldador. Outro fator relacionado à soldagem são seus diferentes processos. Todos eles isolam o metal fundido da atmosfera para evitar sua interação química com o oxigênio e o nitrogênio.
porque essa interação ela pode causar a formação de impurezas na solda, o que a torna frágil e menos resistente à corrosão. O primeiro processo mais comum é o arco elétrico com eletrodo revestido, onde o eletrodo é revestido por um material que libera escória e um gás inerte que protege o metal em fusão, como é mostrado na figura. O segundo processo é o arco submerso, em que o eletrodo não possui revestimento, e por isso ele é chamado de arame, e é embebido por um material granulado, que é chamado de fluxo, que isola o metal em fusão da atmosfera. Esse processo é muito utilizado dentro das fábricas, porque essa soldagem tem facilidade de automatização, pois a solda é abastecida de arame automaticamente e continuamente, e as posições e espessuras podem ser programadas em um sistema de controle. Um exemplo desse esquema é mostrado nessa figura. Já no arco elétrico com proteção gasosa, o eletrodo é um arame sem revestimento e o metal em fusão é protegido por um gás alimentado pelo próprio equipamento de soldagem, que atinge a região de solda por meio de um bocal que circunda o arame. Nesse processo, o gás pode ser inerte ou ativo com o uso de CO2. Outro fator importante sobre a solda são os seus tipos. Existem dois tipos de solda, como a gente pode ver na imagem. A solda filete, representada na primeira imagem, e a solda de penetração, que pode ser total ou parcial, representadas na segunda e na terceira imagem. Na solda de penetração, o metal de solda é depositado entre as faces das peças que serão unidas, dentro de chanfros que são previamente executados nessas peças. Já nas soldas de filete, o metal de solda possui seção transversal aproximadamente retangular e só possui contato com as superfícies dessas peças a serem soldadas. Nesse tipo de solda, duas nomenclaturas de dimensão da solda devem ser consideradas, que é a perna e a garganta da solda, que estão indicados na figura. No âmbito das soldas, também podem ser definidas algumas simbologias e representações dos tipos de soldas em projeto, como é mostrado nessa figura. Essas simbologias são muito importantes, pois elas orientam o soldador a qual solda deve ser realizada. Nessa figura, também são mostrados alguns exemplos de como deve se representar as soldas em projeto. Essa simbologia é relativa ao tipo de solda desejada. Outro tipo de solda é a solda tampão. Ela pode ser utilizada em furos ou rasgos para transmissão de forças paralelas à superfície de contato, e também para ligar componentes de barras de seção composta. A execução dessa solda é feita a partir da deposição do metal de solda em furos circulares ou rasgos, podendo ou não preencher totalmente. Sua capacidade de carga é calculada a partir do produto da área do furo com a tensão admissível da solda. Essas soldas não são recomendadas para sofrerem esforços de tração.